Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao curso O Guia Completo sobre GANs e Redes Adversárias Generativas. O meu nome é Jones Granatier, eu sou o fundador da plataforma IA Expert Academy, que é uma plataforma de assinatura com diversos cursos sobre a área de inteligência artificial, ciência de dados, visão computacional e várias outras. Eu que farei a narração de todas as aulas. Agora eu vou mostrar o conteúdo que você vai aprender nesse curso. Logo na próxima aula, você vai aprender um pouco sobre as aplicações e o funcionamento básico dessa técnica de inteligência artificial. E logo na sequência, vamos iniciar as implementações. Vamos começar com as arquiteturas de GANs mais básicas, que é a DCGAN e a WGAN, e o estudo de caso será aquele clássico para a geração de novos dígitos escritos à mão. Temos esse arquivo do Google Colab com a implementação da DCGAN, que é o primeiro estudo de caso do curso. Todas as implementações serão feitas diretamente no Google Colab Online. Com isso, você não precisa se preocupar com instalações e configurações de bibliotecas na sua própria máquina. Outro motivo é que o Google Colab permite o uso de GPU. Dessa forma, o treinamento será muito mais rápido. Todas as implementações serão feitas passo a passo, conforme você pode observar nesse arquivo do Google Colab. O objetivo desse primeiro estudo de caso básico é fazer a geração de dígitos. Note que na época 1 temos um resultado bem ruim, não é possível identificar os dígitos, e à medida que o treinamento é feito, nós conseguimos visualizar os dígitos que são gerados pela GAN. Podemos observar os resultados na última época após a execução de 100 épocas. Esse é o exemplo da DCGAN, e na sequência vamos trabalhar também com a WGAN, que é uma melhoria da DCGAN, e temos resultados mais interessantes. Podemos observar esse outro arquivo do Google Colab e vamos visualizar alguns dos resultados. Note que nós podemos fazer o treinamento por menos épocas. Anteriormente, nós tínhamos feito o treinamento com 100 épocas e nós não tínhamos resultados tão bons. Treinando essa GAN por poucas épocas, como nesse exemplo, 30 épocas, nós temos dígitos que foram gerados com uma qualidade melhor. Lembrando que esses dígitos não existem no mundo real e não estão na base de dados. Foram gerados automaticamente pelo algoritmo. Na sequência, vamos desenvolver exemplos mais interessantes. Você vai aprender sobre a CGAN, que é chamado de Conditional GAN. Primeiramente, vamos trabalhar com a arquitetura Pix-to-Pix. O estudo de caso será para transformar imagens de satélite em imagens no formato de mapa. Note que nós temos alguns exemplos depois que nós temos os resultados gerados pela GAN. Como, por exemplo, essa é a imagem de entrada, ou seja, a imagem de satélite. Temos a imagem real no formato de mapa e logo na sequência nós temos a imagem fake, ou em outras palavras, a imagem gerada pela GAN. Por meio da imagem de satélite, nós podemos gerar imagens no formato de mapa. Esse é o primeiro exemplo que nós faremos com a arquitetura Pix-to-Pix. Depois vamos trabalhar com algumas outras aplicações, como a geração de fachadas, ou seja, por meio dessa imagem, com somente os contornos de uma fachada, o objetivo é gerar essa fachada que você está observando. E podemos fazer o comparativo com a imagem real. Também faremos alguns experimentos transformando desenho para foto, ou seja, nós temos
essas imagens de desenho com somente os contornos dos sapatos, e a ideia é utilizarmos uma GAN para gerarmos uma imagem como se estivesse no formato do mundo real. Enviamos o contorno e temos a saída, um sapato no formato de foto. Também vamos trabalhar com exemplo para converter imagens de dia para noite. Por exemplo, uma paisagem de dia, como que essa paisagem ficaria à noite. Na sequência, vamos avançar para as implementações, utilizando outra arquitetura, que é a CycleGAN. A ideia é fazer a transformação de frutas. Nesse exemplo, nós temos a imagem original, que são imagens de maçãs, e o objetivo é transformar em imagens de laranjas. Aqui podemos observar mais alguns exemplos. As maçãs sendo transformadas em laranjas. E também teremos uma segunda parte com relação à estrutura CycleGAN. Vamos fazer a troca de domínio. Um cavalo vai virar uma zebra. Podemos observar alguns exemplos. Temos o cavalo original e o cavalo transformado em zebra. Você também aprenderá como fazer a transferência de estilo. Note que nós temos essas imagens originais que são transformadas nesse estilo um pouco mais desfocado. Também é possível trabalhar com estilos de pintores, como por exemplo o estilo Van Gogh. Note que nós temos as imagens originais com as respectivas imagens transformadas, estilo de Cézanne, imagens geradas com características diferentes, e também podemos observar esse outro estilo. Note que nós temos as imagens originais e as imagens estilizadas. Na sequência, vamos trabalhar com ESRGAN para aumentar a resolução de imagens, que é também chamado de superresolução. Nós enviamos uma imagem, pode ser com uma resolução baixa ou uma resolução maior, e o objetivo é aplicar uma GAN para aumentar a resolução dessa imagem. Algumas imagens possuem resultados bem interessantes. Note que nessa imagem temos algumas partes com uma resolução não tão boa assim. Depois que nós aplicamos o algoritmo, nós temos a superresolução. Uma imagem bem interessante é essa dos Simpsons. É uma imagem bem pequena, com algumas falhas, conforme você pode observar perto da cabeça do Homer. Quando nós aplicamos o algoritmo, nós temos a imagem com a resolução alta. Logo após, vamos trabalhar com ProGAN e também com StyleGAN para fazer a geração de rostos de pessoas que não existem. Todos esses rostos que eu estou mostrando não existem no mundo real e foram criados pela GAN, ou seja, não foram extraídos de nenhuma base de dados. Nós utilizamos um algoritmo, enviamos alguns números aleatórios para esse algoritmo que fará a geração de rostos de pessoas. Nós também vamos trabalhar com a interpolação de faces. Temos esse GIF que mostra como se fosse uma pessoa sendo transformada em outra. Esse é o exemplo da ProGAN. E vamos trabalhar também com a StyleGAN, que é utilizada para a geração de imagens ainda mais realistas. Podemos observar algumas das faces que foram criadas e logo abaixo nós estamos dando o zoom em uma das imagens. Perceba que é muito difícil perceber que essa pessoa de fato não existe no mundo real. Ela foi gerada por uma GAN. Podemos observar o nível de detalhes em cada parte do corpo, como no nariz, na boca, nos olhos. Tem algumas marcas como se fossem algumas pintas ou sardas. É muito difícil identificar se essa pessoa
foi de fato gerada por uma inteligência artificial ou se é uma pessoa real. Aqui nós podemos observar a lista com todas as pessoas que foram geradas. E também temos o exemplo da interpolação, simulando como se uma pessoa estivesse sendo transformada em outra. Na sequência, vamos trabalhar com StackGAN, que a ideia é, por meio de texto, gerar imagens, como se fosse uma vinculação da área de processamento de linguagem natural com a área de visão computacional. Podemos observar alguns pássaros que foram gerados por meio de texto, ou seja, como entrada, a GAN recebe um texto, por exemplo, tem um pássaro vermelho e preto na floresta. Você envia esse texto para a GAN, que fará a geração da respectiva imagem. Note que o pássaro é, de fato, preto e branco e tem essa parte do fundo da imagem que simula a floresta. Aqui nós podemos observar mais alguns pássaros que foram gerados, juntamente com a descrição. Vamos também simular os estágios da GAN. No primeiro estágio, as imagens não são tão boas assim, e nos próximos estágios temos imagens mais realistas. E basicamente é só você digitar qualquer texto para a GAN que ela fará a geração dos objetos de acordo com o texto que você enviar. Na sequência, vamos trabalhar com mais algumas arquiteturas de GANs, como por exemplo a BigGAN, que é uma arquitetura que foi treinada para gerar mais de 1000 objetos diferentes. Nesse exemplo, nós estamos pedindo para a GAN gerar imagens de castelos. E nós temos esses castelos como resultado. Note que são imagens bem interessantes. Nós também podemos gerar outros tipos de imagens, como por exemplo, cheeseburger, que de fato não existem no mundo real e foram criados pela GAN. Também é possível fazer a geração de cachorros. Todos esses cachorros também foram gerados pela GAN e não existem no mundo real. Outra arquitetura é a GFP-GAN e o estudo de caso será para melhorar a qualidade de rostos em fotos antigas. Temos essa foto original do Alan Turing. Perceba que é uma foto antiga, tem algumas partes que não estão muito bem definidas. Após a aplicação da GAN, nós temos esse resultado, ou seja, a foto está com uma qualidade e resolução muito melhor. Temos essa foto dos Beatles, note que é uma foto antiga e a qualidade não é tão boa assim, provavelmente porque na época que a foto foi tirada, os equipamentos não tinham tanta tecnologia quanto agora. É como se a face deles estivesse borrada. Depois que nós aplicamos o algoritmo, nós podemos restaurar essa foto. Perceba que a definição está muito melhor e conseguimos ver claramente o rosto de cada uma das pessoas. Aqui podemos fazer a comparação das imagens lado a lado após a aplicação da GAN para restaurar as fotos antigas. Depois, vamos trabalhar com Boundless, que é uma arquitetura utilizada para extensão de imagens. Podemos visualizar um resultado, a imagem original, quando nós não temos uma parte da imagem, esse pedaço da direita está mascarado, e quando nós aplicamos a GAN, nós temos esse resultado. A rede neural vai tentar completar o que existe para a direita da imagem. Note que, de certa forma, faz algum sentido
pelo fato de que esse contorno do morro está abaixando, e note que nessa parte temos inclusive um pedaço da luz do sol que foi completado. É claro que a GAN não vai conseguir gerar uma imagem exatamente igual à original, pois ela não tem ideia do que tem à direita nessa parte mascarada. Nós enviamos somente essa imagem mascarada para a GAN e ela terá a função de completar o restante. Por fim, o último tópico é o SimSwap, para nós gerarmos deepfakes, ou seja, para simularmos como se uma pessoa estivesse sendo transformada em outra. O objetivo desse estudo de caso é transportar a face do Chaves para a face do Coração Valente. Como resultado, nós temos essa imagem fake. Note que são preservadas todas as características da imagem, como o fundo, o cabelo e a pintura no rosto da pessoa, e conseguimos colocar corretamente a face do Chaves nessa imagem do Coração Valente, como se o Chaves estivesse no lugar dessa pessoa. Todas essas aplicações que você vai implementar durante o curso são bem interessantes, pois você pode fazer o teste com suas próprias fotos e suas próprias imagens. No final, existe também um arquivo do Google Colab de bônus que mostra como você pode aplicar GANs em vídeos. E por fim, existem 2 anexos nesse curso, sobre redes neurais artificiais e sobre redes neurais convolucionais, que para boa parte dessas aplicações, principalmente as primeiras, é interessante que você tenha um conhecimento básico teórico sobre esses assuntos. Com relação aos pré-requisitos, é necessário que você conheça a lógica de programação, programação básica em Python, e é desejável conhecimento sobre redes neurais. Não é obrigatório, pelo fato de que existem os 2 anexos com a teoria básica sobre esse assunto. É importante enfatizar que nesse curso o foco é somente a intuição básica sobre os algoritmos e sobre as arquiteturas. O embasamento matemático para o desenvolvimento das GANs é muito complexo, portanto, será mostrado somente um entendimento básico sobre as arquiteturas. O foco está totalmente na implementação e na criação dos projetos que eu mostrei anteriormente. Existem muitos outros tipos de GANs e nós estamos nesse curso cobrindo as principais arquiteturas. Essa é uma das áreas que mais tem evoluído dentro da visão computacional. Portanto, podem existir muitas outras arquiteturas que não estão presentes nesse curso. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao curso. Esperamos que você goste e aproveite esse conteúdo. Nas próximas 2 aulas, você terá uma intuição teórica sobre as GANs e, na sequência, vamos iniciar as implementações. Obrigado e até lá!